Eu sempre morei no Parque Meia Lua. Foi aqui que nasci, cresci, fiz meus primeiros amigos, criei minhas raízes, mas também foi aqui que eu escutei a minha vida inteira que quem morava no bairro não tinha futuro ou que o Parque Meia Lua era o bairro mais perigoso de Jacareí. Mas isso é estranho. Há 24 anos eu vivo todos os dias no mesmo lugar e nunca presenciei nenhum tipo de violência comigo ou com a minha família. Todos os crimes que presenciei foram em outras regiões da cidade. Foi quando comecei a estudar no centro durante meu ensino médio que passei a escutar que não iriam até minha casa para fazer um trabalho de escola, já que os pais dos meus colegas não os deixariam ir de jeito nenhum para o Parque Meia Lua. Durante todo esse tempo, o bairro cresceu, evoluiu, passou a ter mais opções de mercado, mais lojinhas, mas o estigma ainda estava lá, como ainda está. Tudo isso por causa do bairro ter se tornado um sinônimo da violência jacareiense. O distrito de quase 15 mil habitantes precisou aprender a se virar sozinho. E a divulgação na mídia até hoje segue sendo a mesma. Só os crimes são noticiados. Tudo isso colabora no reforço dos estereótipos. A narrativa que a gente tem hoje é a narrativa, tipo, é a narrativa dos jornais, das mídias, né? Tipo, Meia Lua é um bairro perigoso. E aí tem a narrativa do jornalismo, e ela acaba levando uma ideia para o senso comum, e aí as pessoas acabam fomentando essa ideia. É muito importante, tipo, você dar voz para essas pessoas, que são esses moradores que estão ali todos os dias sofrendo com todos os problemas estruturais daquele local, porque a voz deles quebra a narrativa que tá por cima. E aí, quando um morador chega e fala, não, aquele local não é assim. Ali eu crio minha família, eu crio meus filhos ali vão para a escola, estão se formando, estão fazendo faculdade, tipo, eu estou abrindo um comércio nesse local, meu comércio está começando a prosperar. Então, eu acho que, de início, dar voz a essas pessoas é muito importante. Para falar do bairro, nada melhor do que alguém com propriedade. São mais de 50 anos de Parque Meia Lua para o vereador Valmir. Para ele, é impossível comparar passado e presente sem destacar todas as melhorias vivenciadas no bairro. Era um bairro que tinha vários problemas no bairro, mas não é só aqui que tem isso aí. Todos os bairros, toda cidade, o Brasil inteiro tem esse problema da violência. Mas no Parque Meia Lua hoje, graças a Deus, endireitou muito. Porque na época não vinha aqui, não tinha delegacia, não tinha nada. Depois que o doutor Telmo foi prefeito, a gente foi vereador, a gente trouxe a delegacia para cá. Hoje tem só a delegacia da investigação. Mas qualquer momento que você liga para a Guarda Municipal, polícia, a Polícia Militar, rapidinho eles estão no Parque Meia Lua. Então hoje, graças a Deus, acabou a violência no Parque Meia Lua. As manchetes principais eram sempre as que envolviam assassinatos e outros crimes violentos. Em 2001, a Folha Vale descrevia o Parque Meia Lua como um dos bairros mais violentos de Jacareí. Mas, no corpo da matéria, não havia nenhum outro comparativo. E o que era um achismo foi se tornando opinião. A matéria em questão falava sobre 17 assassinatos cometidos por uma dupla de moradores que, na verdade, possuíam uma empresa de segurança privada dentro do bairro e a solução era simples, atirar nos assaltantes. Porém, a ação da dupla já apresentava um problema da época. Não havia segurança no Parque Meia Lua devido à falta de olhar do poder público. A situação chegou em um nível tão crítico que a dupla agia a pedido dos próprios moradores. Tudo isso colaborou para a degradação da imagem do bairro. Se o bairro Meia Lua teve esse histórico de violência, isso faz muito tempo, talvez no início do bairro, quando tinha total negligência assim, de um governo, estava no seu início. Mas assim, igual a gente vê hoje, o bairro já está evoluindo, tem mais comerciantes locais, a galera tá tentando prosperar junto com o bairro, só que ainda tem esse julgamento. Se analisarmos o que dizem as pesquisas, vamos perceber que a violência e a vitimização do crime geram impactos que podem se perpetuar dentro de um bairro ou comunidade. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o efeito da violência é multidimensional, já que é um dos fatores contribuintes para adversidades socioeconômicas, restrição de direitos e liberdades e ainda influencia na saúde física e mental.
Ainda segundo o PNUD, a violência pode fazer com que o capital social seja afetado, ameaça instituições democráticas e pode obstruir o fortalecimento de bens públicos nas comunidades vitimizadas. O histórico de violência do bairro, presenciado pelos moradores no fim dos anos 90 e no início de 2000, pode ter como justificativa a falta de infraestrutura do bairro. E essa falta de investimentos afeta diretamente no desenvolvimento econômico e na percepção do bairro. Toda essa falta de investimento no bairro acaba impactando a vida do pessoal na parte econômica. E, por exemplo, a falta de investimento para os comerciantes locais, como a gente pode falar também, a falta de investimento privado. Como Jacareí é uma. Não só Jacareí, ali o Vale do Paraíba é uma região majoritariamente industrializada, a gente pode ver que até muitas fábricas não vão para aquele local por conta desse estigma, né? Que acontece ali é um estigma social. Um estudo realizado por Beato, no Rio de Janeiro, apontou que os municípios com maior incidência de crimes também são os mais pobres ou mais afastados do centro. Vamos analisar o mapa de Jacareí, mais precisamente da região central da cidade e dos bairros que possuem ligação direta com ele. Você consegue encontrar o Parque Meia Lua? Se ampliarmos a visão, vamos perceber que o Meia Lua é um dos poucos bairros localizados do outro lado da Dutra. Por isso, os moradores precisaram aprender a se virar, principalmente os comerciantes. E se engana quem pensa que empreender no Parque Meia Lua é uma má escolha. Pelo contrário, o Dionísio tem sua farmácia no bairro há mais de 30 anos. Foi aqui que encontrou estabilidade e pôde ter a oportunidade de expandir o seu negócio para outras regiões da cidade. Aí eu conheci aqui, eu vendia remédio aqui, em outros setores. Aí, um belo dia, eu comecei a pensar de montar uma farmácia para mim. Aí surgiu a farmácia do Maurício e eu comprei ela. Aí eu comprei e instalei aqui em 13 de dezembro de 1993. E estou aqui até hoje, graças a Deus. E empreender aqui enquanto não havia infraestrutura foi um desafio e tanto para o farmacêutico. Foram anos, mais especificamente entre 90 e 2000, que o Dionísio sofreu com assaltos frequentes e com medo de como seria o próximo dia. Mas com o passar dos anos, a infraestrutura foi avançando e o que era um lugar completamente inseguro foi se tornando uma segunda casa. Se o bairro continuasse sendo um ambiente criminoso, o negócio não se manteria há tanto tempo. Para o empreendedor, o crime existe em todo lugar, mas a ideia que é trabalhada sobre o Parque Meia Lua, principalmente para quem mora fora da comunidade, interfere ainda mais na criação de novos negócios e em oportunidades de emprego. No começo foi triste, viu? Teve momentos que eu pensei até desistir. Mas eu tenho uma esposa maravilhosa, era muito corajosa, guerreira. Ela me ajudou muito a me encorajar e levar para frente. Aí continuei. De 93 até 2004, assim, eu tive muitos assaltos aqui. Eu cheguei até a pensar em desistir mesmo. Mas eu fui fortalecendo, e aí melhorou. E melhorou muito. Agora, hoje, a segurança aqui, eu me considero boa. No entanto, faz mais de 20 anos que eu não sou assaltado. E dentro do bairro ainda há muito espaço para crescer e inúmeras oportunidades de empreendimentos para serem exploradas. O bairro já conta com 2 mercados, UBS, farmácias de rede, entre outros. Mas quando falamos de opções de lazer e formação cultural, fica até difícil de conseguir ilustrar. Nos últimos anos, apenas praças e outros lugares comuns foram revitalizados, mas não houve nenhuma intervenção do poder público para a criação de espaços de arte, oficinas e locais com aulas culturais. Promover atividades que tragam um enriquecimento cultural para a população também é uma forma de prevenção e conscientização social. Afinal, se ensinado desde o começo que há solução fora do crime, a tendência é que ele deixe de ser a opção principal. Você investe mais em polícia, mas e escola, e saúde, e cultura, né? A gente sempre, quando a gente fala de bairros periféricos, a gente fala muito que não precisa de policiamento, precisa de segurança, mas cultura também é essencial justamente para você evitar que surjam grupos, né? Que surjam grupos de poder, às vezes ligados ao crime, que tomem conta desse lugar, né?
Além disso, outra saída para a diminuição da criminalidade está em uma das maiores tradições do bairro, o esporte. O Esporte Clube Parque Meia Lua é o maior campeão do futebol amador da cidade, mas se você não joga bola, dificilmente vai conseguir encontrar algum investimento significativo em outras modalidades dentro do bairro. Promover o acesso ao esporte também é uma forma de fazer com que os jovens conheçam caminhos que eduquem, proporcionem convívio social e atuem no fortalecimento do bairro como comunidade. Por exemplo, trazendo investimento de esporte para ocupar a cabeça das crianças, dos jovens daqueles bairros, com Educa Mais, né, que a gente tinha em Jacareí, tipo, criando os centros de Educa Mais, incentivando a galera a entrar para arte, para dança, para música, para diversas áreas, e, tipo assim, isso ajudaria na questão até não só no desenvolvimento daquelas pessoas, mas daquela região. Mas estar afastado do centro da cidade não significa estar afastado das oportunidades. Conforme observamos anteriormente, foi possível notar que o Parque Meia Lua está do outro lado da rodovia Presidente Dutra, principal BR do eixo Rio-São Paulo. O bairro tem sua divisa com São José dos Campos, cidade que obteve um crescimento econômico gigantesco nos últimos 30 anos, sendo considerada a capital do Vale do Paraíba. Do lado de lá, bem pertinho do parque, já é possível ver uma das saídas para o desenvolvimento da cidade, o investimento em infraestrutura. São José foi uma cidade que aproveitou muito bem a localização geográfica para se desenvolver de acordo com o movimento que a Via Dutra proporciona. Bairros próximos à rodovia, como o Parque Industrial e Jardim Aquários, se tornaram referência em conforto e desenvolvimento. O Meia Lua é um dos poucos bairros da cidade a ter um acesso exclusivo para São José dos Campos. O bairro liga Jacareí à cidade vizinha através de uma via que recentemente foi asfaltada. E as outras chances de parceria comerciais estão mais próximas do que imaginamos. Se pararmos para analisar, vai ser possível notar que o Meia Lua está localizado a aproximadamente 40 minutos de Guarulhos, um dos principais centros logísticos do país, e a 1 hora da capital paulista. Não há espaço para crescimento e estabelecimento de parcerias que tragam novas empresas para o bairro? Se você tem uma indústria, se você tem uma faculdade aqui no bairro, um aluno, por exemplo, que sai da faculdade, ele pode ir tomar um café da tarde numa padaria daqui do bairro, sabe? Alguém que trabalha na indústria aqui pode querer fazer o supermercado aqui porque está mais perto do trabalho e já vai para casa. Ou até mesmo querer vir morar para cá, né? Alguém que, sei lá, trabalha aqui no Parque Meia Lua, mas mora lá no São João, né, depois da ponte. Essa pessoa pode olhar para o bairro com um olhar de, nossa, e se eu, né, procurasse um imóvel aqui, ficasse mais perto do meu trabalho? Então, você gera essa dinâmica, né, essa movimentação, não só das pessoas vindo trabalhar, mas das pessoas consumindo as coisas daqui do bairro também, das pessoas morando, né. Também tem muita parte vazia ali no bairro Meia Lua, né? Tem muito local assim, não vazio, é só mato e não tem nada, é um território improdutivo. Não tem empresa, não tem casa, não tem nada. E aí eles ficam levando empresas para, tipo, bairros já superlotados, já está superlotado de gente, já está superlotado de casa, já está superlotado de comércio, e ainda eles trazem mais uma fábrica. E aí é o que acontece, né? Por exemplo, ao invés deles aliviar uma questão de trânsito, eles só pioram, porque daí começa a concentrar um monte de gente em um localzinho, e aí começa a desenvolver vários outros problemas, problemas urbanos, tipo trânsito, barulho, um barulho que atormenta todo mundo que mora ali na região. Então, ao invés deles distribuir mais uniforme, tipo, tal bairro está mais vazio, vamos colocar ali, vamos movimentar a economia daquele lugar, vamos trazer, por exemplo, essa questão do transporte. Se deixar ali perto, a galera da região vai tudo trabalhar ali, quem conseguir. Isso é muito bom, porque você vai morar do ladinho do seu trabalho, vai ser rápido, vai ter mais qualidade de vida, tudo aquilo que a gente falou. E não é como se o poder público não quisesse investir na cidade como um todo, porque há um bairro que também faz margem com a Via Dutra chamado Vila Branca, um bairro novo, projetado para ser a parte nobre da cidade. A localização é parecida com a do Parque Meia Lua, com fácil acesso para São José dos Campos e para a Via Dutra. A diferença é que, por ser um bairro relativamente novo e projetado, não há o histórico de violência que a prefeitura evita combater no parque.
Dados da Polícia Militar apontam que de 2022 a 2024 houve diminuição no número de crimes violentos em Jacareí em praticamente todos os bairros, exceto um. Falta verba em saúde, falta verba em educação, falta verba e até em criar, por exemplo, novos parques, novos hospitais, novas creches por exemplo, para as mulheres daquele bairro ter mais independência financeira, ter mais creche para que elas possam trabalhar, ter a sua própria independência. Isso já ajuda em quê? Na movimentação de dinheiro do bairro, ajuda na questão da independência da mulher, já diminui a violência de gênero, já ia diminuir casos de violência até no bairro, ia ser algo que ajudaria. A questão de crianças estar dentro de escola e não em casa, sabe? Criando aquele convívio. Então, tipo, essa negligência que acontece do poder público com o bairro afeta a vida daqueles moradores em várias camadas. No Vila Branca é possível notar uma articulação muito clara da prefeitura para a promoção do bairro. Lá você encontra áreas de lazer, shoppings, mercados, espaços de convivência, um espaço arborizado, tudo o que também poderia ser encontrado e implantado aqui no Parque Meia Lua. A gente viu um forte investimento externo, né, uma forte propaganda da prefeitura em relação ao bairro. E o que a gente está percebendo, né, conforme o tempo está passando, é que não só os moradores de Jacareí estão indo morar no Vila Branca. Tem bastante gente de São José dos Campos que está vindo morar no Vila Branca. Então, a partir do momento que você tem um bairro desenvolvido, né, um bairro que tem várias atrações, enfim, você atrai mais pessoas para consumir ali, para trabalhar ali, e também essas pessoas podem se espalhar pela cidade, né? Então, se você tem um bairro que é abandonado, né, pelo poder público, que não atrai investimentos, é muito difícil você ter essa dinâmica, né, esse giro da renda. É difícil você trazer uma maior vida comercial, né, de serviços e tal. Hoje eu acredito que a pessoa pode vir e investir aqui que tem segurança. É um bairro bom, é plano, ele é populoso, é um bairro que tem de tudo. Só não tem aqui banco, o resto tem de tudo. Enquanto as oportunidades e os investimentos não chegam, o senso de comunidade se fortalece cada vez mais a cada dia que passa. O Meia Lua tem a capacidade de acolher muitas pessoas diferentes, muitas histórias que poucas pessoas vão ter o privilégio de conhecer. Gente que chegou por aqui sem ter noção de como seriam os próximos passos, ou que chegou com medo, mas mesmo assim continuou, com medo mesmo. São muitos e muitos anos de novas experiências, de desafios, de angústias, mas também são anos de oportunidades, de chances para tornar uma comunidade que estava na mão do tráfico de drogas e da violência em um lugar familiar, calmo, seguro, com tudo o que é preciso para viver, para socorrer emergências, para dar risadas, para viver em família. Tudo isso traduz um pouco do que é viver dentro do Parque Meia Lua. Um lugar que cresceu muito nos últimos anos, mas que ainda tem margem para crescer muito mais e se tornar uma referência. E mesmo que não se torne uma potência, ainda será um lugar com muitos rostos e histórias, principalmente histórias de acolhimento e pertencimento. Em 1974 vim para o Parque Meia Lua, agradeço todo o povo do Parque Meia Lua ter me acolhido. Quem não está aqui e quem está no céu que está vendo o que eu estou falando, se tiver o poder para isso. Então, nós hoje aqui, nós estamos uma família. Eu concordo que somos uma família do Parque Meia Lua, nós estamos juntos para melhorar cada vez mais enquanto eu estiver no poder na Câmara Municipal como vereador. Olha, para mim, me representa tudo que eu tenho, tudo que eu ganhei foi aqui. Criei meus filhos, hoje já tenho 2 filhos que trabalham junto comigo, que é o Bruno e a Bruna, e tenho os netos e sobrevivo daqui. Eu ainda não sei quanto tempo vou continuar no Parque Meia Lua, mas sei que durante todo o tempo que vivi aqui, fui feliz. Apesar dos julgamentos e da luta para conseguir oportunidades de viver melhor, tudo o que vivi nesse bairro me ajudou a ser quem sou hoje. Vi muita gente que cresceu comigo se perder no mundo do crime por falta de investimentos, falta de educação de qualidade e muitos outros problemas sociais deixados de lado pelo poder público. Mas, por outro lado, também vi muita gente crescendo no bairro e na vida. Esse trabalho é, além de uma crítica à falta de investimentos e ao preconceito enraizado, uma homenagem.
Uma homenagem pequena de alguém que por 24 anos presenciou tudo que o bairro pode oferecer. Que essa homenagem em formato de trabalho ajude o poder público e as instituições privadas a olharem o Parque Meia Lua como uma chance crescente. As oportunidades de crescimento existem e estão mais perto do que imaginamos. Cabe aos donos da casa decidirem se vão ou não abrir as portas.